Para debater esse assunto tão importante, tão relevante, a gente vai conversar agora com o advogado, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, e também com a advogada criminalista e especialista em direito antidiscriminatório, a Faida Bello. Faida, me perdoe se eu falei teu nome errado, é isso mesmo? É Faida? Olá, Stephanie, isso mesmo. Ótimo, obrigada. Sejam ambos muito bem-vindos aqui. Eu vou começar por você, Faida, né, por uma questão de gênero aqui. Esse número elevado de denúncias, né, o caso ter repercutido tanto, ter causado tanta comoção social, a teu ver, prejudica, pode ajudar a complicar a situação dessas duas influencers? Eu acho que reforça a ideia de que a gente não pode minimizar, ignorar, nem normalizar crimes graves como esse. A gente vive, o Brasil, o mito de que não existe racismo aqui, de que o Brasil não é racista. E quase sempre casos de racismo são ignorados. Então, quando a gente vê uma grande onda se unindo para dizer o poder público, a gente precisa de uma resposta jurídica à altura de um mal tão grave que animaliza corpos negros. Isso é muito relevante. Vou perguntar também para o senhor, José Vicente, reitor, esse caso, a repercussão não só desse caso, mas de tantos outros, né, casos de racismo que acabam dominando o noticiário, complica a situação desses criminosos? Eu acho que cada vez mais a sociedade toma conta, né, e toma também uma energia muito forte no sentido de repudiar ações dessa natureza, e por conta disso a gente acaba construindo, né, um muro de proteção, de modo que todos aqueles que estiverem do outro lado do muro de proteção ficam mais sujeitos a essas responsabilizações, ficam mais sujeitos a essas criminalizações e ficam mais sujeitas ao repúdio de toda essa sociedade que não coaduna com essa atitude, que não coaduna com essa postura e que quer definitivamente, não é, deixar de que sejamos um país racista e de racistas para ser um país que respeita todas as pessoas. Pois é, Faida, e é importante, né, que além do julgamento que acontece nesse grande tribunal das redes sociais, as leis também sejam aplicadas. Eu queria que você nos lembrasse, né, no nosso escopo, né, jurídico, o crime de racismo, ele tem previsão de punição, algo precisa ser revisto ou já temos leis suficientes para ajudar a punir e prevenir novos casos? Na realidade, a gente tem a Lei de Crimes Raciais, que está aí e vigente desde 1989. Ocorre que, como eu disse, a gente precisa olhar o racismo sobre uma ótica mais ampla, porque não raras vezes a vítima sofre esse racismo na rua, mas quando ela vai realizar a denúncia, ela é duplamente vítima. Ela sofre um outro racismo de alguém que releva o que foi feito. Então, a gente precisa que a lei que já existe, que diz que essas autoras podem receber uma pena de até 5 anos por ser racismo recreativo, até quase 8, seja realmente aplicada. A gente não pode relevar que ainda hoje liguem corpos negros a animais. A gente não pode relevar que ainda hoje alimentem que existe uma hierarquia racial. A gente não pode relevar que racismo não é crime. Racismo é um crime de ódio monstruoso que furta os direitos, que tira a vida de um jovem negro a cada 20 minutos no Brasil. E a gente precisa ter resposta jurídica enérgica à altura disso. E para o senhor, reitor, é uma questão apenas de aplicação da lei ou algo ainda precisa ser discutido e melhorado juridicamente para que a gente deixe finalmente de ver esse crime tão cruel, né? E tão grotesco ainda se repetir? Não, é verdade, a doutora Faida tem toda a razão. Nós não só precisamos fazer com que a lei seja cumprida severamente, como da mesma maneira nós precisamos estruturar, nós precisamos
fortalecer e também exigir com as estruturas de responsabilização, as estruturas de punição funcionem devidamente, né? A doutora Fayda está nos lembrando muito bem. Olha, a vítima desses crimes, em regra, tem uma dificuldade extraordinária quando tem que fazer o registro dessa ocorrência numa delegacia de polícia, quando tem que fazer a defesa dessa ocorrência perante o Ministério Público ou perante o Poder Judiciário, e no mais das vezes ela fica sem uma resposta adequada do Estado. Então, nós precisamos punir, né, rigorosamente todos os racistas, mas precisamos também exigir que todas as estruturas do Estado cumpram integralmente as suas obrigações e os propósitos pelos quais elas estão estruturadas para não só responsabilizar, mas defender, né, a dignidade, defender a honra, defender o patrimônio subjetivo dessa vítima do racismo. E é essencial que vocês tragam, né, a necessidade dessa discussão do racismo em todas as estruturas sociais, né, que a gente possa discutir nos lares, nos ambientes de trabalho, em todas as esferas, em todos os palcos sociais, Fayda. E quando a gente lembra das redes sociais, né, o quanto elas estão presentes e cada vez mais ganhando força na maneira como a gente se relaciona com outras pessoas, essa discussão também tem que partir para essas plataformas, né, para essa nem nova, mas essa nossa realidade já. Sim, e eu sempre reitero o quê? Que racismo a gente não resolve apenas com repressão. A repressão é necessária. É preciso que haja leis e uma justiça que labore em prol de dar a essa vítima uma resposta. Mas a gente também precisa relembrar aqui que ninguém nasce racista. Se você não nasce racista, você pode tornar-se antirracista. Logo, a gente precisa muito falar sobre educação. E não é só educação em casa, é educação em escola, é educação no ambiente. Eu preciso evitar que este corpo preto sofra racismo. Caso ele sofra, obviamente, eu preciso que o Estado reprima. Mas como, então, evitar que ele sofra? Através da educação. E hoje, esse mundo virtual é uma ponte para que a gente também alimente essa educação antirracista, para que um dia, quem sabe, a gente possa ter um Brasil mais equânime, mais justo e de verdade, igual para todos. E na visão do senhor, reitor, essas plataformas digitais, né, as redes sociais, parte da regulamentação, a gente deixar de ver não só casos racistas, mas implementar também a educação racial como realidade? Eu acho que sim, as redes sociais elas têm que fazer escolhas, e as escolhas têm que ser do lado daquilo que a lei determina como sendo a posição devida, adequada e mesmo legal. Ou seja, elas não podem estimularem a prática do racismo e não podem se omitirem diante da prática de racismo que ocorra no seu interior, nas interações que ela disponibiliza. Isso é a primeira coisa. Segunda, que uma rede, uma plataforma qualquer que seja ela, ter valores éticos. E o valor ético tem que ser no sentido de não coadunar, não é, e não fazer concessão para o racismo e para os racistas. E segundo, terceiro e ao final, é que, como bem disse a doutora Fayda, né, nós precisamos reeducar todas as pessoas. E essa reeducação é uma reeducação que tem que passar por dentro dos lares, tem que passar por dentro das empresas, né? As pessoas fazem qualificação dioturna nas empresas para as mais diversas finalidades. Então, tem que incluir também essa educação antirracista na imprensa, na comunicação, no ambiente corporativo, no ambiente cultural, enfim, em todos os espaços que tiver indivíduo humano e em todos os espaços que tiver a possibilidade que essas coisas ocorram. Então, eu acho que a plataforma pode fazer, né, esse esforço e pode fazer essa contribuição para ajudar no combate a essa chaga que é o racismo na sociedade brasileira. Para que a gente saia, né, Fayda, toda vez que vem um caso como esse das influenciadoras que viralizaram, saia do discurso de nossa, que absurdo, mas repensarmos, né, qual é o papel de cada um de nós dentro da estrutura social para contribuir com a solução, não só com o problema em si. Sim, e inclusive essa foi a razão de que quando eu gravei o vídeo para fazer a denúncia, eu
incluir o link onde nós tínhamos o meio certo para levar até o MP, o órgão público que iria ordenar o inquérito. Por quê? Para que a gente possa explicar, seja antirracista na prática. Você viu um vídeo, você viu um post que é racista? Denuncie, porque isso precisa de resposta. Então, a gente não pode simplesmente achar que não é problema nosso. O racismo é problema de todo mundo. A gente vive num Brasil que é plural. A gente vive num Brasil que a grande massa que vive aqui é negra. Então, por que ainda hoje esses corpos são excluídos e diminuídos? Você, eu, a imprensa, as empresas, as escolas, todos nós precisamos ter um braço forte para combater esse crime cruel que exclui corpos pretos todos os dias. Vou agradecer aqui a presença de ambos. Nós conversamos com os advogados José Vicente e Faida Bello, sempre muito bem-vindos aqui para a gente discutir esse tema relevante, viu? Obrigado e parabéns pelo programa de ter essa preocupação e essa disposição para debater essa agenda. A gente que agradece. Ótimo dia a ambos.